Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados pela presença e pela palavra deste Deus. Intercedemos neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu cuidado. Neste momento, Senhor, clamamos uns pelos outros e pedimos que a Sua ação venha sobre nós, nas nossas necessidades, naquilo que precisamos, Senhor, seja na área financeira, profissional, familiar, emocional, seja, Senhor, na área congregacional. Meu Deus, o Senhor conhece as pelejas, as dificuldades, as labutas que cada um dos teus filhos tem vivido e tem passado. Que o Senhor, ó Deus, possa auxiliá-los neste momento, dando força, dando resiliência, dando graça, dando a eles ousadia para continuar. Senhor, venhas, ó Deus, abençoar aqueles que estão carentes, ó Deus, na área da saúde, precisando de um exame, precisando, Senhor, de um milagre de cura, que o Senhor, ó Pai, possa entrar com providência, Senhor. Pai, toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, que é bom em todo momento. Neste momento, Senhor, vamos fazer o uso da Tua palavra. Fale o nosso coração, nos ensine mais uma vez o Teu caminho, pois desejamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 119, verso 105 a seguir é a nossa meditação de hoje. Diz o texto sagrado: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as ofertas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. O Salmo 119 é um salmo que fala muito forte acerca da palavra de Deus. É um salmo que mostra que a palavra de Deus ela é importante, necessária para o fiel. Por isso, o Salmo 119 já inicia dizendo: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Verso 2: Bem-aventurados que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração. Então é um salmo que traz esta visão para nós, que é necessário olharmos para a palavra de Deus, prestarmos mais atenção à palavra de Deus. Alguns estudiosos colocam um título no Salmo 119, e a Bíblia de estudo do pregador pentecostal colocou assim: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. O trecho em que nós fizemos a leitura, ele já está no verso 105, onde ele inicia dizendo que a palavra é uma luz tanto para o presente, mas também uma luz também para o futuro. Por isso ele diz: lâmpada para os meus pés, ou seja, a palavra me direciona hoje, me mostra o caminho agora, me mostra neste momento.
as minhas atitudes que eu tenho que fazer, me mostra o hoje. Mas a palavra também mostra o amanhã, também mostra o porvir. Por isso ele diz, e luz para o meu caminho. Então, ele ainda não trilhou este caminho, mas a palavra já ilumina o seu caminho até o fim. Então é necessário nós entendermos que, em primeiro lugar, a palavra de Deus é como uma luz. Ela ilumina, ela clareia, ela deixa tudo às claras, porque é o efeito da palavra. Por que ter a palavra é necessário? Por que meditar na palavra é importante? Por que pensar na lei de Deus é algo valioso? Por quê? Porque a palavra de Deus, sendo luz, não nos deixa cair em enroscos, não nos deixa tomar atitudes erradas, porque a palavra ela vai clarear, mostrar o caminho. Por isso, o próprio salmista, ele diz aqui que os ímpios armaram um laço, contudo ele não se desviou dos preceitos de Deus. O que é isso? Enquanto os ímpios armavam um laço, ele observava a palavra, e à medida que ele observa a palavra, ele então via que aquela atitude, aquele comportamento não deveria ser tomado, então ele não caiu. Por que ele não caiu? Porque a palavra é luz que ilumina a vida dele. Então nós devemos ter esta visão nesta noite, de que a palavra é uma luz. Nós moramos aqui numa região do interior de Minas Gerais, e aqui facilmente acaba a luz. E quando acaba a luz, todos os moradores acendem velas, utilizam as suas lamparinas, os seus faroletes, que aqui nós chamamos assim, para iluminar, para clarear. Por quê? Porque o escuro não se faz nada, ninguém enxerga nada. Então, é importante a luz, não é? A luz, ela é necessária. Então, a palavra de Deus, ela está justamente na mesma classificação. Assim como a luz que ilumina, ok? Assim como o sol que clareia o nosso dia e nos dá a possibilidade de fazer as coisas, a palavra de Deus está nesta mesma posição de importância. A palavra de Deus é o que nos faz caminhar e ir avante. Agora veja só o que o salmista ele faz no verso 6. Jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. O salmista, ele aplica o seu coração a observar a palavra. E ele quer guardar a palavra como algo que ele tem de valioso. Ele fez isso de uma forma tão linda que ele fez um juramento. Ele jurou que ele iria cumprir de guardar os justos juízos de Deus. É necessário nós termos isso no nosso coração, de esconder a palavra de Deus no coração, no nosso íntimo, de guardar os mandamentos, de guardar aquilo que o Senhor Deus falou, de guardar a palavra de Deus. É importante esse desejo de amar a palavra. O Senhor Jesus, no Evangelho, ele aplica isso com uma veemência muito clara. Primeiro dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois ele diz, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, vocês guardarão a minha palavra. A palavra de Deus, ela está contextualizada assim, como importante, como necessária, como algo que precisa, não é apenas uma observação no fim de semana, não é um amuleto para se colocar na estante. Não, a palavra de Deus, ela é aquilo que nos rege, é aquilo que nos faz andar, é aquilo que nos faz entender, é aquilo que nos dá entendimento, é o que nos leva a uma compreensão maior das coisas. O salmista Davi vai dizer assim que enquanto ele meditava,
se acendia dentro dele um fogo, que é a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. E ele diz aqui no verso 7, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então o salmista, ele coloca que ele está em aflição. E ele está angustiado, com medo, ele está apavorado. E ele pede para Deus o vivificar, o fortalecer, o encher de força. E como que ele pede isso? Ele pede dizendo, Senhor, venha me vivificar, segundo a tua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus fortalece. A palavra de Deus fortalece. A palavra de Deus dá força no mundo espiritual. Veja e entenda isso, que é necessário ter força espiritual. Nós oramos para ter força espiritual. Isto é válido. Nós jejuamos para ter força espiritual. Isso também é válido. Mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus também vivifica, também fortalece, também enche de poder. É a palavra de Deus. Por que que a palavra de Deus faz isso? Porque ela é espiritual. E sendo espiritual, ela então vai criar em nós coisas espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo descreve para nós dizendo que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu medito na palavra e a palavra gera o quê? Fé. Gera movimento espiritual, gera força espiritual, porque sem fé não tem energia e nem ousadia para fazer nada. Mas se você ouve a palavra gera fé em você e então você vai se tornar forte e você consegue vencer as dificuldades da vida. É interessante isso porque a gente vê muitas pessoas ensinando que a força espiritual está em muitos fatores, como a oração, como o jejum e outros fatores mais, mas nós entendemos pela própria Bíblia que aquilo que fortalece, que dá força, que dá crescimento espiritual é a palavra. A palavra de Deus faz isso. É a palavra que vem lapidando e construindo em nós melhoras no caráter, no comportamento, na santidade, é sempre a palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela é importante nas nossas vidas, porque ela nos leva para este caminho. Mas olha só o que o salmista ainda vai dizer, a partir do verso 108. Aceita-me, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias. Isso ele está falando do sacrifício que ele fazia no templo, e ele então vai dizer, ensina-me os teus juízos. O salmista, ele queria aprender de Deus, aprender sobre a palavra, aprender sobre os ensinamentos. Olha que interessante, nós vemos um salmista que tem esta possibilidade de escrever para Deus e ele está desejoso de aprender mais sobre Deus. O que nós podemos dizer do apóstolo Paulo, que pede para Timóteo trazer a capa e os livros e os pergaminhos que fazem referência também à palavra de Deus nos últimos dias da sua vida. Porque o desejo dele era aprender a palavra, era entender a palavra. Não é somente ler, mas entender o que está escrito, tirar lições práticas para as nossas vidas. Isto que nós devemos fazer diariamente. E é isto que nós aqui fazemos no Reino Simples de Deus. É buscar entender a palavra, buscar compreender o que o texto quis dizer e dali nós extrairmos lições práticas que vão direcionar o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso eu interno, a congregação, e nós vamos entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e como estamos. A palavra de Deus é assim. Ela não é um amuleto, não é apenas um livro, mas ela é a palavra de Deus.
que nos leva a este ambiente de glória, enquanto lemos e enquanto meditamos. A palavra de Deus foi lida, ela foi lida. Isso está escrito no livro de Neemias, que em um momento da história de Israel, em que eles voltaram do cativeiro, ela foi lida, e quando ela era lida, ela criou tanta alegria no coração ali dos israelitas, que os israelitas, eles regozijaram, eles esbravejaram tanto que se podia ouvir o choro e os gritos, porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Olha a importância que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante nas nossas vidas, pois é ela que nos rege, nos direciona, e tudo o que foi escrito para o nosso ensino, diz a própria palavra de Deus, que foi para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. A própria Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz para ensinar, para corrigir, para nos guiar em toda boa obra. Então é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Caminhando aqui para o fechamento, porque a hora já se vai, ele diz aqui no verso de número 111, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo, ou são a alegria do meu coração. Será que nós estamos amando a palavra a este ponto, de dizer que eu estou alegre porque eu estou lendo a palavra? Isto é uma reflexão para nós entendermos como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Como está o seu relacionamento com a Bíblia? O salmista diz que ele tomou isso por herança, ou seja, isto é minha propriedade. Isto é me dado. E eu tenho muito prazer no meu coração, enquanto eu medito nos testemunhos de Deus. E ele então vai dizer, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Ou seja, eu estou aplicando o meu coração a guardar a palavra de Deus até o último suspiro, até o último momento, até o dia final. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós entendemos aqui que devemos aplicar o nosso coração a compreender a palavra, amar a palavra até o último dia das nossas vidas. Que possamos seguir o conselho do Salmo 119 a partir do verso 105, que isso se torne realidade nas nossas vidas, este amor para com a palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo momento de meditação em que passamos, pedimos a tua proteção, o teu cuidado, a tua ajuda e a tua força, pois estamos desejosos de amar mais a tua palavra. Seja conosco, Senhor, nós dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.